Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Amém? Glória a Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor, Pai amado, verdadeiramente está conosco. E o Senhor já tem ministrado em nossos corações através dos louvores. O Senhor, ó Pai amado, tem falado conosco. E nós te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas nessa noite, aquilo que nós precisamos, ó Pai querido, compreender da parte do Senhor. Que o Senhor venha trazer a revelação, ó Pai amado, poderosa, do alto, em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aproveitar que a Bíblia do pastor Sérgio está aqui e vou deixar aberta aqui do lado. Graças a Deus. Que a minha versão é diferente. É um pouco diferente, mas aí eu gosto de comparar, né? De ler os textos. Irmãos, é uma palavra muito conhecida, né? Jesus acalma a tempestade. Eu creio que todos vocês aqui já leram sobre essa passagem, já ouviram outras pessoas ministrando acerca dessa passagem, né, dessa palavra. Mas a Bíblia, né, ela é completa, e a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia em nossas vidas. Não é verdade? Se nós lemos uma passagem hoje, amanhã, se a gente ler a mesma passagem novamente, né, o Senhor vai falar conosco de forma diferente, não é assim? Às vezes, coisas que a gente não consegue entender, assim, naquele primeiro momento, quando a gente faz a leitura novamente, o Senhor, ele vai trazendo, né, o esclarecimento para nós, ele vai trazendo a revelação para nós. E este texto, né, como eu já disse, um texto muito conhecido, e o cenário aqui, queridos, é o seguinte: Jesus, ele estava no barco com aqueles discípulos. No capítulo 5 de Mateus, nós podemos ver o que? Jesus, ele reuniu a multidão e ele estava no monte. E ele começou a ensinar. Ele começou a ensinar aquela multidão que estava ali, né, atentos. Porque onde Jesus ia, sempre aglomerava muita gente. Né? Onde Jesus passava, sempre tinha muitas pessoas seguindo ao Senhor, muitas pessoas seguindo o Mestre, porque ele tinha palavras de vida. Então as pessoas aprendiam, as pessoas recebiam bênçãos, as pessoas recebiam milagres. Então, onde ele estava, sempre havia uma aglomeração muito grande de pessoas. E no capítulo 5 nós podemos ver que Jesus, ele estava ali no monte ensinando. E aí nós vamos lendo o capítulo todo, ele está ensinando, e o capítulo 6 ele continua ensinando, o capítulo 7, e Jesus está ensinando o povo. Quando chega aqui no capítulo 8, né, a palavra diz no início aqui que Jesus desceu do monte. Ele ensinou o povo e ele desceu do monte. Jesus estava cansado, né?
Porque ficou todo um dia, um tempo todo ali se dedicando ao ensino. Porque Jesus era especialista em ensinar. O propósito dele ali naquele momento era esse, era ensinar. Porque o maior propósito que o Senhor tem é estar trazendo ensinamento para cada um de nós, através da sua palavra, que nós possamos aprender através da sua palavra, né? Então Jesus desceu do monte e a multidão continuou seguindo Jesus. A multidão não paralisou. Onde Jesus foi, a multidão estava seguindo Jesus. E a palavra vai descrevendo que Jesus ele começa a fazer maravilhas ali no meio daquele povo, né? Ele curou um leproso, depois ele vai e cura um criado, né, um servo do centurião. Ele cura a sogra de Pedro e expulsa demônios. E Deus, ali, Jesus começa a fazer maravilhas. E a multidão estava junto com Jesus. E a palavra diz que Jesus, ele agora entra no barco, né, com seus discípulos. Os discípulos seguiram Jesus e ele diz, agora nós vamos passar para outro lado. Porque Jesus já tinha feito o que ele tinha que fazer naquele lugar, então ele precisava agora sair para outro lugar para continuar a sua missão, para continuar, né, o seu trabalho. Mas a palavra nos diz que Jesus, ele dormiu no barco. Jesus agora adormece naquele barco. Por aí, queridos, nós podemos ver a humanidade de Jesus sendo revelada. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Neste momento, a humanidade de Jesus foi revelada quando ele deitou naquele barco e ele dormiu. Jesus dormiu, ele estava cansado. Ele teve um dia cansativo, né? Um dia cheio, ensinando com tantas pessoas, falando o tempo todo, ensinando. Jesus estava cansado. Então a palavra diz que Jesus estava dormindo. Aleluias. Glória a Deus. E naquele barco estavam os discípulos, homens. Dentre aqueles discípulos tinha homens que eram pescadores. Os pescadores, eles têm uma intimidade maior com o mar, né? Eles têm ali uma experiência maior. Eles já estavam acostumados a presenciar tempestades. Eles tinham presenciado mar agitado. Eles já tinham visto essas coisas. Eram homens experientes na pesca. Eram homens experientes em estar em alto mar. Mas, por um momento, quando aquela tempestade se levantou, foi uma tempestade tão grande que aqueles discípulos, mesmo aqueles que tinham experiência naquela área, eles começaram a temer. Eles começaram a temer. E muitas vezes, queridos, isso acontece conosco, né? Quantas situações nós enfrentamos, quantas situações nós encaramos, vamos dizer assim, que nos amedronta, que traz medo para nós. Às vezes até situações que nós já passamos antes. Nós já passamos por essa situação, vencemos, mas agora nós estamos com medo. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles já tinham enfrentado tempestades, porque eles eram homens que já estavam acostumados a estar ali no mar. Mas eles temeram, por quê? Porque a tempestade foi maior. A tempestade foi tão grande que nem mesmo as experiências que eles tiveram, que eles tinham, né? Eles conseguiram contornar aquela tempestade. Eles conseguiram contornar aquela situação. E conosco não é diferente. No nosso dia a dia, nas nossas circunstâncias, muitas vezes nós enfrentamos situações que nós já enfrentamos antes. E nós já vencemos antes. E agora a gente fica com medo. A gente pensa, nosso Deus, o que vai ser de mim agora? A situação está muito crítica. A situação está muito
perturbadora. A situação está muito grande, né? Essa tempestade está muito grande. O que eu vou fazer agora? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é assim que acontece, irmãos? Esses discípulos estavam nessa situação. E aí, o que os discípulos fizeram? Opa, Jesus está ali no barco. Vamos despertar Jesus, vamos chamar Jesus, vamos clamar por Jesus. E os discípulos começaram agora a clamar o Mestre, começaram a chamar por Ele. Aleluias. Glória a Deus. No versículo 25, diz a senhora, e os seus discípulos aproximando-se, o despertaram dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Senhor, salva-nos, que nós vamos morrer. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, o que vai acontecer conosco agora? Senhor, nós já enfrentamos uma situação semelhante antes. Nós conseguimos vencer, mas agora nós não vamos conseguir. A situação está pior, Senhor. Nós vamos morrer. Senhor, tenha misericórdia. Eles começaram a clamar pelo Senhor. Eles começaram a clamar. E é isso que nós temos que fazer, clamar pelo Senhor. Clamar pela misericórdia do Senhor. Buscar ao Senhor. Nos colocar diante do Mestre, daquele que pode acalmar toda a tempestade. Toda e qualquer tempestade. Qualquer situação que nós venhamos enfrentar, qualquer adversidade, meu querido, que você venha enfrentar, o Senhor tem solução. O Senhor tem solução. Jesus é a solução. Ele é a nossa solução. E nós temos que buscar por Ele. Na última vez que eu ministrei aqui, eu falava sobre nos apoiar na força do nosso braço. E muitas vezes nós estamos confiando na experiência que nós temos. Esses discípulos, eles entenderam que naquele momento não era coisa para eles resolver. Não, a nossa experiência não vai resolver nada aqui não. Vamos chamar o Mestre. E eles chamaram Jesus. Eles clamaram por Jesus. Jesus acordou e disse para eles, por que vocês estão temendo? Por que temeis, homens de pouca fé? Lá em Marcos, né, ele fala assim, ainda não tendes fé? Jesus perguntou para eles. Homens de pouca fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a palavra diz, então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluias. Quando Jesus disse para aqueles homens, Jesus não estava repreendendo exatamente aqueles homens. Jesus estava falando ali, será que vocês ainda não têm uma fé madura? Será que vocês ainda não conseguiram entender? Será que vocês ainda não conseguiram compreender? Será que ele ainda não tinha provado do seu cuidado de várias maneiras? Irmãos, aqueles discípulos estavam ouvindo o discurso de Jesus. Quando Jesus estava ensinando, quando Jesus desceu do monte, os discípulos estavam perto. Jesus fez tantos milagres, os discípulos estavam perto. Eles viram tudo aquilo. E mesmo assim, eles temeram quando a situação ficou apertada para o lado deles. E Jesus não estava repreendendo eles, Jesus estava falando da fé daqueles homens. Jesus queria dizer assim, olha, vocês acabaram de ver um leproso sendo curado, vocês acabaram de ver um criado do centurião apenas através da palavra sendo curado, a sogra de Pedro sendo curada, demônio sendo expulso, e vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não estão acreditando? Jesus está dizendo para nós essa noite,
Você ainda não crê? Você ainda não está confiando? Você ainda não tem uma fé madura? Irmãos, tem momentos que nós estamos como esses discípulos. Nós já vimos Jesus abrir portas, nós já vimos Jesus curar, nós já vimos Jesus libertar, já vimos o socorro chegar na nossa casa, na nossa família, no momento oportuno. Já vimos tanta coisa acontecer, já vimos tantos milagres acontecer, já vimos Deus operar maravilhas. Mas chega um certo momento que a gente começa a temer. Agora eu vou morrer, agora eu vou perecer. Era assim que estavam esses discípulos. Irmãos, todos nós sabemos a situação que nós estamos vivendo atualmente. É inevitável a gente falar sobre esse assunto. É inevitável. Meu Deus, todas as mensagens vão falar sobre isso. É inevitável. Mas nós não podemos ficar com os nossos olhos focados nisso, não. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que confiar em Jesus. Outro dia eu estava, no momento de trabalho, né, precisei ir ao correio, estava numa fila. E ali naquela fila tinha uma moça que estava também ali aguardando, uma moça jovem, uma moça bonita, né, cheia de vida, cheia de saúde. E ela estava em pânico, ela estava apavorada. Chegou um momento que ela virou e falou assim: olha, eu voltei a tomar meus remédios tudinho. Eu tinha parado de tomar os remédios, os antidepressivos, eu tinha parado de tomar os remédios de ansiedade, agora eu voltei a tomar tudo, porque eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo porque todo dia a gente ouve uma notícia diferente, e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu estou com medo porque a minha irmã está numa situação de risco, a minha irmã está muito mal, eu não posso visitá-la. Eu falei com ela assim: onde que a sua irmã mora? Pensei que fosse em outra cidade, né? Ela falou assim: não, ela mora ali, no outro bairro, aqui mesmo na cidade. Eu falei assim: você não esteve com ela? Não, não pode, a gente não pode visitar, é risco de... Ela está no grupo de risco e tal. Mas ela estava amedrontada, ela estava com medo de sair nas ruas. Olha só como são as coisas, irmãos. As pessoas ficam apavoradas, pessoas amedrontadas. E nós não podemos viver dessa forma, não é isso que o Senhor quer? Que a gente vive com medo, apavorado, amedrontado. Ei, Jesus está conosco, indiferente de situação, indiferente da circunstância, o Senhor está com você, irmão. O Senhor está com você, irmã. Jesus está no barco, Jesus está conosco. Ei, ainda que o mar se revolte, né? Ainda que o mar venha, aquela tempestade se levante, as ondas se levantem, Jesus permanece no barco conosco. Ainda que mesmo Jesus no barco conosco, a gente enfrente a adversidade, nós temos que clamar por Ele, clamar pela presença dEle. Jesus não quer que você esteja preocupado, ansioso, com medo. Jesus não quer nos ver dessa forma. Jesus quer que a gente confie, que a gente descanse nele. Que a sua fé seja, né, no nome de Jesus, amadurecida. Que você possa olhar para os feitos do Senhor na sua vida. Que você possa ver como que Deus já te livrou de tantas situações, como que Deus já esteve com você, como que Deus já te abençoou. E dessa vez não vai ser diferente. Eu não sei qual a circunstância da sua vida. Não sei como você entrou aqui nessa noite, como foi o seu dia, como tem sido os seus dias. Talvez você está como aquela mulher ali naquela fila ali no correio.
Já voltou até a tomar os remédios porque está ansioso, está com medo, está amedrontado. Ei, coloque a sua confiança no Senhor. Clame por Ele. Ele mesmo disse, né? Lá no versículo, no capítulo 28, ele disse para os discípulos, olha, eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. O Senhor está perto. Ele está conosco. Glória a Deus. E a palavra nos diz, queridos, que Jesus, Ele levantou-se e Ele repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. Glória a Deus. Teve aquela tempestade toda. Teve aquela dificuldade toda. Os discípulos ficaram com medo. Mas o Senhor Jesus, Ele repreendeu. E agora Ele revela a sua divindade. Agora Ele revela o seu poder, a sua soberania como Deus. Poderoso sobre, né, a natureza, sobre tudo, sobre os mares. Aleluias. Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. O Senhor, Ele não perde o controle de nada. Ele não está indiferente. Tem situações que a gente pensa assim, Jesus está em silêncio. Jesus não está vendo, Jesus não está contemplando, mas Ele está. E quando Ele se levanta, quando nós clamamos por Ele, aleluia, Ele se levanta para nos socorrer. E depois que Ele libera uma palavra, basta uma palavra do Senhor para que o mar se acalme. Basta uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas e a bonança vem. A bonança vem, o escape vem. Amém? Aleluia. Não importa a circunstância, não importa a situação. Clame ao Senhor. O que o Senhor está nos dizendo nessa noite é para que nós possamos permanecer com os nossos olhos nele. Haja o que houver, permaneça com os seus olhos no Senhor. Permaneça aí com sua fé em Deus. Permaneça com sua fé no Senhor Jesus, confiando que Ele tem um escape, confiando que Ele vai trazer a calmaria, que depois da tempestade vem a bonança, depois da tempestade vem, aleluia, a calmaria, aleluia. E aqueles homens, eles se maravilharam. Aqueles discípulos agora já não estavam mais com medo, porque mais uma vez eles viram o agir do Senhor, mais uma vez eles viram o mover do Senhor. Aleluia! Ei, eu não sei qual situação, qual circunstância da sua vida, mas se você permanecer com fé, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver o agir do soberano. Aleluia. E eles diziam, olha, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é este? Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor das nossas vidas. Este é o Deus que nós servimos. Amém? Aleluia. Confia nele. Confia no Senhor. Não importa a circunstância, não importa o que você está ouvindo, qual foi o decreto que liberaram sobre a sua vida, qual foi a palavra que liberaram sobre a sua casa, não importa. O importante é que se você permanecer com sua fé no Senhor, você vai ver o milagre de Deus mais uma vez na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é Deus que acalma a tempestade. Ele é Deus que faz milagre acontecer. Ele é Deus que restaura aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído.
Ele é Deus que refaz. Ele é Deus de maravilhas. E Ele está aqui nessa noite. Ele está conosco. O Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, Ele está conosco. E Ele nos prometeu estar conosco até a consumação do século. Amém? Glória a Deus. Fique sobre os seus pés, nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor. Se você